Oi, gente, meu nome é Eduarda e o meu grupo de trabalho é a Marilene, a Lorena e a Ana. E a gente escolheu o fotógrafo Thiago Santana pra gente fazer esse trabalho de linguagem fotográfica sobre ele. Então, eu vou começar a falar um pouco dele pra vocês conhecerem melhor ele. Ele cursou Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Ceará, mas ele não concluiu o curso, né? Ele parou. Em 1986, ele participa da 5ª Semana de Fotografia em Curitiba, ministrada pela Estefânia. E logo em seguida ele também participa da 6ª Semana de Fotografia em Minas Gerais, Ouro Preto, ministrada pelo Cláudio Feijó. A carreira dele como fotógrafo começa em 1989, onde ele atua na área de fotojornalismo e documentário. E em 1989, com o início da carreira dele, ele também ministra a 1ª Semana de Fotografia no Ceará e em 1990 ele ministra a 2ª Semana de Fotografia no Ceará, em Fortaleza. Lá em 1993, ele vai ajudar a fundar o grupo Defensores da Luz e logo em seguida, com Celso Oliveira, ele vai fundar a editora Foto Imagem. Em 1994, ele é contemplado com a Bolsa Vitae de Artes, para ele poder terminar o trabalho dele, o ensaio chamado Benditos, que dá origem ao livro Homônimos, que vai ser lançado em 2001, que é a primeira mostra dele individual. Ele vive entre Fortaleza e Rio de Janeiro, onde ele tem a filial da editora dele, Tempo e Imagem. O trabalho do Thiago Santana ele é pautado em noções de identidade cultural, denúncia social, essas coisas. O fotógrafo, ele se dedica a registros em preto e branco, de festas religiosas e tradições lá do Nordeste. Sobre as exposições dele, ele teve 2 exposições individuais. Uma foi em São Paulo e a outra foi lá na Bélgica. Mas ele teve várias exposições coletivas em São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belém, enfim, várias exposições coletivas. Isso foi um pouco sobre a história e sobre quem é Thiago Santana e sobre a carreira dele no ramo da fotografia. Agora a Lorena ela vai começar com a análise de uma das imagens dele e logo em seguida também a Ana e a Marilene. Oi, gente, eu sou a Lorena e meu grupo escolheu o fotógrafo Thiago Santana para apresentar e analisar 3 imagens dele. Bom, a primeira imagem que eu escolhi foi essa que está aparecendo e eu escolhi porque, como a gente sabe, a fotografia não é só um clique, ela é uma arte, então quando eu olhei com um olhar mais profundo e fiquei um tempo digerindo a imagem, porque para mim é como se os dois estivessem se olhando com um olhar de semelhança, sabe? Como se os dois passassem pelas mesmas situações e fossem iguais, independente da carcaça, independente do jeito e de um ser humano, de outro ser um animal. Então foi uma imagem de semelhança que eu vi na minha mente quando eu vi essa foto, por isso que eu escolhi. Ela me tocou muito e eu achei muito bonita para analisar. Então meu grupo fez análise com relação aos critérios de Milton Guran e vamos lá. A luz. A fotografia ela está em preto e branco e aparentemente a luz é uma luz natural. Embora o dia aparentemente não esteja muito ensolarado, parece um dia meio nublado, mas ainda assim a luz que a gente consegue entender ela é natural. As sombras elas são muito nítidas, mas somente quando a gente olha as linhas de expressão do Senhor, que entre elas tem uma sombra. De resto a gente não vê muita sombra. Por exemplo, o cavalo no chão, a gente não vê essa sombra acontecendo. Bom, é isso. Sobre o enquadramento. O enquadramento, ele é vertical e o senhor também está em pé, pelo que a gente consegue entender na foto. Ambos, o cavalo e o senhor, eles estão se olhando. Ambos, o cavalo e o senhor, eles estão se olhando, mostrando o seu perfil para a câmera. E a linha, uma coisa que eu achei bem interessante, é que a linha dos olhos do senhor tá bem em cima de uma das linhas dos 3/3. Então a gente consegue focar bem no olho dele quando a gente olha de primeira foto, uma das coisas que a gente mais nota. E também as plantas que estão acima da cabeça do cavalo, do ideia de uma margem. Então fica muito bonito esse enquadramento com aquelas plantinhas. Sobre o filme, a fotografia está em preto e branco e justamente por isso ela apresenta muitos contrastes. As correntes de prata que estão segurando o chapeuzinho do senhor, é um chapeuzinho tipo de camponês,
dá muito contraste também. E são essas coisas que mais contrasteiam na imagem. Sobre a objetiva, o fundo da imagem encontra-se muito desfocado, tanto que quando a gente olha, a gente nem vê o fundo, a gente parece uma névoa, parece como se tivesse um vento e não desse pra ver mesmo. Depois de um tempo que a gente vai entender que talvez seja uma fazenda, um campo, algo assim. E focando nos dois principais personagens, que é o cavalo e o senhor. Sobre o momento, na nossa opinião, do nosso grupo, o momento foi produzido. Por quê? Porque é difícil pegar um cavalo e um senhor se olhando naquela exata posição, naquele exato momento, com aquele enquadramento perfeito. Então, a imagem aparentemente é produzida. E justamente por se tratar de um animal e não de uma pessoa, embora pessoas e animais se movimentem muito, mas os animais se movimentam muito, muito mais que a gente. Então, é difícil a gente ver um cavalo paradinho naquela posição exata. E também tem a pós-produção, óbvio, porque a foto tá em preto e branco, a gente consegue notar a pós-produção de cara. E sobre o diafragma, o ISO e o foco, bom, o foco eu já falei, o fundo tá bem desfocado. O ISO, como eu falei também, aparentemente a luz é natural, mas não é um dia ensolarado. Então, por não ser um dia ensolarado e mais ou menos nublado, o ISO deve estar em uns 800. E o obturador deve estar entre 60 e 125 mais ou menos. A minha foto é do Thiago Santana e é o Patativa do Azaré, feito em 2011. Essa fotografia é em preto e branco. A foto provavelmente foi feita no início da manhã. Aqui Patativa está fumando seu palheiro depois de tomar uma xícara de café, suponho, pelas xícaras em cima da mesa e a fumaça no seu rosto. Temos uma contraluz que vem por trás do assunto, perdendo um pouco dos detalhes em cima da mesa e do Patativa. As sombras são nítidas no rosto do Patativa e no canto esquerdo da mesa e nas xícaras em cima da mesa. O enquadramento é na horizontal, incluindo visivelmente a mesa. Temos um plano médio nesta imagem, pegando o enquadramento de meio corpo. Neste plano, o sujeito e o assunto fotografados estão ocupados por boa parte do quadro, deixando espaço para o outro elemento que deverão complementar a informação. Esta imagem aparentemente tem o diafragma fechado, que deve estar de 16 a 11, que faz com que enxergamos tudo o que está atrás e conseguimos ver ele na frente. O ISO provavelmente está em 400, porque se estivesse muito alto a foto ficaria granulada. O obturador, como é uma cena parada, é feito em torno de 60 a 125, já é o suficiente. Elementos da imagem. Temos em cima da mesa as xícaras, garrafa térmica, um prato com pão, a bandeja de inox, um pacote de alimento, panela pendurada, a bengala de Patativa apoiada na mesa. No canto esquerdo superior parece uma caixa com ralador de legumes e um vidro de remédio em cima. O momento. Eu acho que esta imagem não teve muita produção, pela forma de que estão distribuídos os elementos em cima da mesa. Acho que foi meio por acaso. A imagem é feita em plano plongé, sendo de cima para baixo. Aqui nesta imagem, a regra dos terços fica bem evidente no rosto do Patativa, com a fumaça quase cobrindo o óculos escuro que ele está usando. Nesta imagem não tem muito contraste, apenas no canto esquerdo da fotografia e na parte inferior do lado direito, perto do braço do Patativa. Se esta foto não fosse em preto e branco, não teria como destacar certos elementos. Isso porque os nossos olhos enxergam apenas os contrastes entre altas luzes e sombras, não existindo cores para nos distraírem. Como diria Ted Grande, quando você fotografa colorido, você fotografa suas roupas. Quando você fotografa em preto e branco, você vê as suas almas. Você consegue fotografar suas almas. Não necessariamente é uma regra, mas o olhar para o rosto de alguém ou nos seus olhos, sem a distração da cor, pode proporcionar uma conexão emocional mais forte ao seu assunto. Sentimos-nos mais conectados emocionalmente
porque não existem cores para roubar a nossa atenção. É o caso desta imagem e que nos passa uma conexão emocional. Olá, gente, eu sou a Ana, eu tô no grupo das meninas, então, fazendo uma análise sobre as fotos do Thiago Santana. A imagem que eu escolhi, então, é essa daqui que tá aparecendo aqui do lado, tá? O que me chamou a atenção nela para eu estar escolhendo ela foi principalmente o enquadramento, a moldura que ele criou ali para a menina, a questão do degradê em questão de luz na fotografia, que eu achei bem interessante. E como eu disse, a foto tá essa fotografia em preto e branco. Ela tem então uma questão de iluminação bem degradê, começando o primeiro plano estando mais escuro, pro último plano estando mais claro, que eu achei bem interessante. E isso também contrapondo com todos os elementos da imagem, a primeira pessoa, o cachorro, a criança ao fundo, até a árvore que faz uma moldura com o braço da pessoa do primeiro plano, que eu achei bem legal. Em questão do enquadramento, então, tem uma pessoa no primeiro plano que ela não aparece por completo, aparece um pedaço da perna e do braço e da lateral dela, fazendo assim uma moldura na criança que está ao fundo no seu terceiro plano. E um cachorro deitado no nosso segundo plano. A pessoa do primeiro plano, ela tá mais à esquerda, ela tá na nossa esquerda, bem, ela tá escura, ela parece mais escura e desfocada. Enquanto isso, levando o seu olhar então para a menina que tá no terceiro plano. Ela também não tem tanto foco, porém ela chama atenção, ela tá mais clara do que ela tem mais luz em comparação à primeira pessoa, e ela também tá seguindo a linha da regra dos terços. Ela tá na primeira linhazinha ali da regra dos terços. E do lado direito, então, a gente tem um cachorro, que tá no nosso segundo plano, então, que é a parte mais focada da nossa foto, onde tá nosso foco principal. E temos, então, no nosso quarto plano, então, que eu acho que podemos considerar uma árvore, que ela também faz um desenho junto com a camiseta do nosso primeiro plano, da nossa pessoa do nosso primeiro plano. Que só uma composição bem interessante, que me chamou bastante atenção. Então, ali, o cachorro e a menina, então, ele está nas linhas na regra dos terços certinho, bem legal. Acho que é uma coisa que, seguindo o texto do Milton Guran, é uma coisa essencial, principalmente para o fotojornalismo. Em questão de filme, então, da nossa fotografia, a fotografia ela tá em preto e branco, e como eu já disse, ela tem um contraste entre os planos. Eu sinto que ela forma um degradê, então, entre os planos do mais escuro pro mais claro, ajudando também a direcionar o nosso olhar para a leitura da imagem. Em questão do objetiva, que nem já foi comentado também, a gente tá vendo ali, a gente pode então considerar 4 planos. O primeiro, o da pessoa mais com menos luz, que tá totalmente desfocada. O segundo plano, então, que ela tem um pouco mais de claridade, que é o nosso cachorro, que é o ponto com mais foco da nossa imagem. O terceiro plano, temos a menina, então, que tá sendo moldurada, então, pelo braço da pessoa, que tá ainda mais clara devido da onde a fotografia foi tirada, ela tá diretamente debaixo da luz. No nosso quarto plano, então, acho que a gente não pode deixar de lado, que é que é a questão, então, da árvore fazendo o desenho com a camiseta da pessoa do primeiro plano.
que a gente não consegue falar se é um homem ou uma mulher devido a que ela tá bem, só aparece partes do corpo dela, somente para a moldura dessa fotografia. Em questão do momento, então, a foto, ela foi produzida para a pessoa estar ali parada certinha para estar criando aquela moldura e a menina ali atrás está aparecendo. A única coisa que eu creio que pode ter sido um acontecimento, então, foi o cachorro tá deitado ali, ou até mesmo ele ter colocado as pessoas propositalmente no enquadramento onde que o cachorro ficasse no lugar ideal. Em questão de velocidade, ISO, diafragma, acredito eu que o ISO deve ter sido utilizado um ISO 100, 200. Uma velocidade, não acredito que tenha utilizado uma velocidade muito alta também. E em questão do diafragma, pelo fato do nosso foco, eu acredito que nosso diafragma ele devia estar em um 4, 5, por aí. Bom, essa então é a minha análise, uma análise mais técnica dessa imagem, tentando seguir ao máximo então o texto do Milton Gura que foi passado. Valeu! Essa foi a análise que o nosso grupo fez. Eu espero que vocês gostem.